Ontem, terça-feira, começaram a valer então as novas medidas aqui em Blumenau. Tem muita gente ainda com dúvida e tem a fiscalização aí na rua para fazer valer o decreto municipal, Danúbia. A gente acompanhou na manhã de hoje, as equipes estão percorrendo a cidade e o que a gente percebe é isso. Muita gente ainda não sabe ao certo o que pode e o que não pode funcionar aqui em Blumenau. Vamos ver. Todos os estabelecimentos que não são serviços essenciais, como por exemplo essa loja de calçado, estão fechados aqui em Blumenau. Aqueles que prestam um serviço essencial para a população estão funcionando. Vou dar um exemplo. Olha só lá do outro lado, a farmácia, inclusive tem várias pessoas ali, ó, estão ali buscando atendimento, farmácia está funcionando normalmente. Essa senhora aqui eu vi que acabou de sair da farmácia, está tudo certo ali dentro, tem distanciamento, álcool gel na mão. Ah, então tá certo. Então tá certo. Obrigada aí pela entrevista, tem que ser assim de longe, né? Para ser também uma questão de prevenção do coronavírus. Farmácia funcionando, aqui a gente tem outros exemplos. Ali na frente uma cooperativa de crédito e mais aqui na frente a Caixa Econômica Federal. Esses serviços de bancos são considerados essenciais e estão funcionando, mas muita gente não sabe ao certo o que pode e o que não pode funcionar nesse momento. E justamente por isso os fiscais da prefeitura estão aqui para orientar a população nesse sentido. Nessa semana a fiscalização vai ser mais de orientação e não multa para a comunidade. A intenção mesmo é orientar os comerciantes sobre o que pode e o que não pode. Afinal, muita gente está na dúvida, né, Roberto, sobre essa situação. Exatamente, Danúbia. Tem bastante dúvida, principalmente do pessoal que está no comércio, mas também da população de uma forma geral. Então esse nosso trabalho, nesse primeiro momento, é no sentido justamente de dirimir essas dúvidas e dar toda a orientação do que pode e o que não pode estar sendo oferecido ao cidadão nesse momento. Não há uma punição em forma de multa para o comércio de uma forma geral. É um trabalho realmente orientativo. Algumas atividades podem atender de uma forma parcial, então existem essas dúvidas e é isso que a gente está fazendo, esse trabalho de orientação e explicação. Eu vou conversar agora aqui com a Gabriela, porque aconteceu uma situação hoje pela manhã em que as pessoas realmente têm dúvida. A gente viu aqui um pet shop funcionando, né? Afinal, no pet shop, o que pode e o que não pode? O pet shop também tem sido uma grande dúvida, né, para todos. Então ficou definido que se o pet shop tiver venda de medicamento e de ração como atividade prioritária, como se acontece nas agropecuárias, ele pode funcionar de porta aberta e o delivery pode funcionar também com venda de ração, né, de medicamento, de materiais essenciais, porém banho e tosa está proibido, expressamente proibido, principalmente o delivery de banho e tosa. Esse a gente o decreto não libera. A gente vê também aqui alguns serviços que são administrativos. Sim. Alguns aqui estão com a porta aberta. Isso pode ou não pode? Os serviços administrativos, atendimento ao público também está proibido. Porém, essas atividades internas que podem ser feitas home office, preferencialmente que sejam feitas de home office, né, de casa. Salvo exceções de que uma reunião que não pode ser feita em casa, então as pessoas podem vir aqui, ou uma situação de uma pessoa que está numa situação de urgência, que precisa resolver, então ela pode comparecer aqui para estar resolvendo, mas são exceções, né? A gente vai continuar então dando um giro por aqui. Adriano, mostra mais ali na frente, tem um consultório de odontologia. O dentista, ele pode estar trabalhando normalmente nesse período, como é que faz? Essa atividade, como ela está ligada à saúde e pode ocorrer uma situação de emergência, ele está permitido a atender situações emergenciais no local. Ele não pode continuar fazendo consultas normais, consultas de rotina, esse tipo de atividade, somente situações emergenciais. Roberto, olhando o cenário aqui, a quantidade de carros, a gente sabe que tem muitos serviços essenciais, banco, farmácia, né? Mas o estacionamento aqui, ó, tem carro para todos os lados e a gente percebe, apesar de não ter transporte coletivo, uma movimentação grande de pessoas. Será que isso acontece porque não estão respeitando esse decreto? As pessoas ainda não entenderam ao certo o que pode e o que não pode fechar.
São muitas dúvidas lá na Defesa Civil, né? Exatamente, eu acho que é tudo um pouco, né? Algumas pessoas não entenderam talvez a gravidade da situação, algumas pessoas têm dúvidas quanto ao que pode e o que não pode funcionar, então acho que acontece um pouco de tudo, né?